Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Esse módulo, esse capítulo é sobre fé. Falamos sobre um monte de coisa, logos, wishful thinking, fé com áudio zoado, mas foi assim mesmo, é meio que para compensar aquele áudio que no começo do módulo veio estourado, tá? Então, ok. E exemplo prático da fé? Será que tem? Tem sim, tá? Eu tenho um excelente exemplo para mostrar para você sobre a fé. Então, bora lá. Na tela tá aparecendo uma paisagem interessante aí, sabe? Se você tá meio familiarizado, você vai sacar que isso aí é meio que na Índia, né? Então, tem a ver lá com a Índia, tá? Beleza. Você conhece esse cara? Você sabe quem é essa figura aqui? Tá? Se você reconhecer, você vai sacar que é popularmente chamado de Mahatma Gandhi. Beleza. Quem é esse cara? O que ele tem a ver com fé? Cara, o Mahatma Gandhi foi um revolucionário através da não violência. Ele protagonizou a independência da Índia em relação ao Império Britânico, que colonizou a região da Índia, assim como colonizou a África, assim como colonizou os Estados Unidos e tudo mais, né? Você sabe que o Império Britânico tinha lá armamentos, tinha exército e tudo mais, e aí foi lá na Índia e dominou geral. Aí um cara, esse carinha, esse tiozinho aí, que se você visse na rua, você não ia dar meio centavo para ele conseguiu unir 200 milhões de pessoas, aproximadamente, para peitar o Império Britânico. Ele não tinha grana, ele não tinha dinheiro, ele não tinha navio de guerra, ele não tinha exército, ele não tinha força física, mas o cara tinha poder. Isso é incontestável. O cara tinha poder. Ele não tinha roupa, ele não tinha nenhum terno. Como é que ele conseguiu esse poder? E conseguiu, de fato, ocasionar essa mudança política radical na Índia, da maneira que ele causou? Com fé. A fé que é possível você vencer uma guerra sem a violência. Essa ideia foi tão revolucionária e tão perigosa na época que foi disseminada que deu certo e conseguiu vencer. O cara venceu sem a violência. Isso é absolutamente inconcebível para quem? Para quem está na mentalidade de wishful thinking, do raciocínio fantasioso. Os caras não conseguem entender que a fé tem um poder enorme, gigantesco, quando utilizada, quando entendida completamente e utilizada. Tá? Então, o Gandão conseguiu o feito assombroso de influenciar 200 milhões de mentes para se moverem como um só corpo, de maneira única. Essa é uma das demonstrações do poder da fé. E pensando numa demonstração mais atual, tá? Porque você tem a Bíblia, você tem histórias aí de profetas, de figuras estimadas para religiosos. Eu estou pegando um exemplo meio que para todos os gostos, certo? Um exemplo mais recente. Mahatma Gandhi é um exemplo de fé. Significa que qualquer um pode chegar no mesmo nível dele de fé? Se você realmente absorver esse conceito de fé, você pode. Só que é muito difícil abrir mão do orgulho, cara. É muito difícil. É pelo orgulho que as pessoas fazem a maioria das coisas hoje. Só que pode ser pela fé que você conquistará as riquezas mais inimagináveis da sua vida. E é aqui que eu quero fazer outro paralelo, tá? Tem gente que acha que, quer dizer então que para as coisas boas não tem a ver com dinheiro, sabe? Se é para você ser puro espiritualmente, não pode ter dinheiro. Não, 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 não. É o contrário. É a questão da sua escolha. E aí tem a ver com o seu desejo. Se você deseja algo bom para você, e esse algo bom tem a ver com grana, ótimo, tá? Então, desejo é uma coisa. Esse desejo pode ser, no caso de Mahatma Gandhi, libertar a Índia. Um desejo político. Legal. Agora, no seu caso, pode ser desejo por riquezas. Tá tudo certo também. Por quê?
porque depende do que você quer para você. O desejo é uma força que ele pode e deve ser controlada por você para você ter o que você quer. Agora, só o desejo não se sustenta sem a fé, entende? E a fé só se sustenta quando o propósito tem utilidade social. Essa é a parte que, se agora está parecendo meio anticlimática para você, o anticlímax, sabe? Aquela coisa assim meio broxante, calma, que você vai entender como é muito melhor você ter um desejo que esteja alinhado com algo útil para a sociedade. E você vai entender também que quanto melhor você se torna, mais útil você se torna. Quanto mais valioso você se torna, mais útil você se torna para os outros também. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você pode servir o próximo também. É só uma questão de você entender como funciona o sistema e jogar. É simples assim. E para isso, é claro, vai precisar de conhecimento especializado, no capítulo 4 você vai ver, de planejamento organizado, no capítulo 6 você vai ver, de imaginação, isso no capítulo 5 você vai ver, de autossugestão, isso no próximo capítulo você já vai ver sobre, tá? Você vai precisar de tudo. E tá tudo aqui nesse curso para você. Então perceba, a fé, ela é um componente fundamental para você conseguir trazer para o mundo real as coisas da sua imaginação. Perceba, você consegue trazer para o mundo real o que está intangível. Você consegue. É só seguir o modelo certo. É quase uma receita de bolo, cara. Então, essa parte que pode deixar o bolo no ponto ou pode queimar o bolo. Se você deixa o bolo no ponto, significa que você tem desejo e sustentado pela fé. Se você passa do ponto, é sustentado por uma fantasia. E é fácil criar uma fantasia. Basta você imaginar, basta você pensar. O Instagram te mostra um monte de fantasia aí. As redes sociais te mostram um monte de fantasia. Os filmes, as séries te mostram várias fantasias. As vidas perfeitas, os romances, as aventuras e tudo mais. São fantasias, cara. O que mais tem é fantasia na vida. E aí o discernimento para você entender o que é real e o que é fantasia é o que constitui o desafio desse capítulo entre raciocínio fantasioso e fé, tá? Para isso, na dúvida, vai para Logos. Logos é o seu porto seguro, digamos assim, para você entender. E aí, o que é Logos? É o conhecimento especializado do como. Quer ganhar dinheiro? Então estude sobre como ganhar dinheiro. Isso na prática, tá? E não nessas promessas assim milagrosas de enriqueça da noite para o dia e tudo mais. Requer esforço, requer tempo, requer consistência. Tudo isso a gente vai falar aqui nesse curso. Beleza? Então, um exemplo aí de Mahatma Gandhi para ilustrar o quão poderosa a fé pode ser. Até o próximo vídeo!